Vamos agora receber aqui, no Cadeira na Calçada, uma professora que está fazendo pós-doutorado, que é a Daniela Aragão. É isso? Chega, Daniela, aqui. Oi. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Se abanque aí, por favor. Bem, vejam vocês, essa moça tão jovem já fez graduação, já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, está fazendo pós-doutorado. Menina, qual é a mágica para chegar tão cedo a esses lugares do Olimpo? Diga lá. Tão cedo, não. Talvez a minha carga seja muito nova, né? Mas eu já estou com 40 anos. É muito estudo, muita dedicação, muito empenho, muita paixão. Paixão mesmo, de verdade, de não é? Verdade. E ela trabalha com coisas bonitas. Ela já fez um estudo sobre Adriana Calcanhoto, fez um trabalho sobre Cacaso, aquele famoso poeta que fez Mar de Minas, o famoso Mar de Minas, e agora está estudando Clementina de Jesus, aquela que dizia, não vadeia Clementina. Pois é, ela está estudando aquela figura maravilhosa. Como é que é viver, permear esse mundo musical? Você também é cantora, você sempre gostou de trabalhar com esse público? Como é que nasceu isso, Daniela? Sempre. Na verdade, eu vim de um ambiente muito musical. O meu pai era apaixonado por música popular brasileira, embora fosse comerciante. E desde pequena, assim, eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade, ele me jogou assim uns 10 vinis do Chico Buarque e falou assim, escuta tudo, porque eu já comprei os 2 ingressos para te levar no show. E aí, assim, ele era o meu companheiro permanente para isso. E também o meu tio, Luiz Afonso Pedreira, que também já se foi, que era amigo da compositora Sueli Costa, e que a casa dele é uma espécie de open house, que recebia muitos intelectuais, artistas plásticos, músicos. Eu peguei um pouco disso, mas já assim, quando não ia tanta gente, mas o Guarabira ia, um pintor bastante renomado de Minas, Carlos Bracher, a própria Sueli, que eu vinha gravar mais tarde. Então, assim, isso foi fomentando essa paixão desde cedo por ter um ambiente doméstico. E eu digo que a poesia me levou, a música me levou à poesia e a poesia sempre me traz de volta para a música. Eu fui fazer letras em função da minha paixão pela música, que eu pensei, puxa, acho que no curso de letras eu posso pesquisar, posso pensar a música, e foi o que aconteceu. Antes até de eu fazer o mestrado sobre o Cacaso, eu sou mineira de Juiz de Fora, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e fiz uma exposição, uma mostra sobre Elis Regina, que é uma das minhas grandes paixões e que eu guardei muito material de adolescência, que eu me correspondia com gente do Brasil inteiro. Eu escrevia... Aquele fã-clube, aquele tipo de coisa? E a coisa acabou se tornando séria e que saiu uma matéria no jornal. E eu fiz, então, uma mostra na Universidade Federal de Juiz de Fora em 1997 sobre Elis Regina. Acabei conhecendo a mãe da Elis, a Dona Erci, em São Paulo. Então, a coisa que era de fã acabou tornando-se um trabalho sério. E mais tarde eu fui para a UFRJ fazer o mestrado e fui estudar a poesia do Cacaso, que de fato escreveu Mar de Minas, é um mineiro apaixonado pelo mar e que viveu a maior parte da vida dele no Rio de Janeiro, contemporâneo de Chacal, contemporâneo de Ele esteve em Teresina, eu César, conheci aqui. né? Então, assim, o Cacaso é de uma geração que infelizmente partiu muito cedo. E o Cacaso, ele traz aquela força daquele legado da poesia minuto, do Oswaldiana, né? E o Cacaso, ele foi parceiro de Sueli Costa, Toninho Horta, Nelson Ângelo. Ele tem um disco belíssimo que pouca gente conhece, Pós-Mortem, que o Nelson Ângelo gravou só com músicas em parceria com o Cacaso. Então, assim, eu resolvi fazer o mestrado sobre a obra do Cacaso. Tem mais de 10 anos que eu já terminei e defendi, analisando um pouco da produção literária e um pouco da produção musical. E logo em seguida, eu tive a oportunidade, pensei, a coisa realmente se solidificou, que foi gravar a parceria Sueli Costa e Cacaso, que para mim representava muita coisa, muito mais do que propriamente
finalizar uma história com o Cacaso é concluir uma história de família, porque a Sueli foi a primeira pessoa que me viu cantar. Eu ia para os natais da minha família, eu tinha 15 anos, eu pegava meu violãozinho tímido, assim, escondida, e a Sueli, tá bom, tô gostando. Então, assim, e isso foi, e eu tenho que tocar num nome que é importantíssimo, que é do pianista, arranjador e compositor Márcio Alac, que fez a direção toda do meu disco. E foi um trabalho muito intenso e que a gente procurou dar ênfase à questão poética, ao lirismo que havia. Então, assim, quem ouve, por exemplo, uma canção chamada Labaredas, que gravada só pela autora, que é a Sueli Costa, Labaredas é uma canção que originalmente é um samba, e ele fez quase uma sonata. Falando Sério, que também foi toda de uma concepção mais jazzística, e teve a participação do baixista Paulo Russo, que é um baixista também bastante conhecido, e de um grande baterista que nos deixou recentemente, chamado Afonso Vieira, que tocou até na trilha do Último Tango em Paris com o Gato Barbieri. Ah, que luxo. Agora me diz, Então, assim, Teresina, como é que Teresina entrou nessa história? Porque, então, não sei, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas Teresina... Aconteceu o seguinte, aí depois eu fui fazer o doutorado na PUC, eu fui migrando de lugares, trabalhei com o Júlio Diniz, que é uma pessoa que fez a ponte também para eu estar aqui. Fui trabalhar a voz e a performance Adriana Calcanhoto, e durante esse tempo eu já escrevia crônicas sobre música popular brasileira. Comecei a escrever no Jornal de Cataguases, depois escrevi num jornal que é um jornal que circula na Flórida, é um jornal feito por brasileiros, e eu tinha concluído, estudei a performance vocal, corporal da Adriana, o diálogo dela com as artes plásticas, e recebi, juro que foi ao acaso, um e-mail da PUC Rio, falando: Universidade Estadual do Piauí solicita recém-doutores para pesquisa de pós-doutorado, 2 linhas, infância e diáspora. Eu falei, gente, eu tenho um trabalho aqui não concluído sobre Clementina de Jesus, quem sabe dá certo? E o tempo era muito curto, eu tinha 6 dias para concluir isso. A sorte é que acho que tudo culminou para que a coisa ocorresse de fato. A entrevista foi por Skype e eu dei continuidade ao que eu já vinha, porque eu pensei o quê? O que é forte na Clementina? A questão da voz, é uma voz marcante. Muito é uma marcante. voz que traz o legado das Áfricas, né? Ela foi descoberta por Hermínio Belo de Carvalho, uma empregada doméstica, aos 63 anos de idade. Hermínio ficou enlouquecido com ela, por ela. Mas ela é uma figura linda, não é? Né? Linda, e que aí ele fez um grande show que foi o Rosa de Ouro, com Turíbio Santos, com Elton Medeiros e Clementina. Por que o Turíbio, né? Você vai ver que agregou músicos clássicos, né? O Turíbio, porque é interessante, um dado da Clementina, é que a Clementina, ela não se preocupava com o tempo, com o time de música, ela cantava do jeito que ela queria. Os outros que fizeram essa mágica de acompanhar. Então, eu falei, o Turíbio é um cara capaz de acompanhar a Clementina. Então, assim, e ela traz esse legado orgânico da África mesmo. E ela, até ser descoberta, de fato, como cantora, ela ainda trabalhava como doméstica. E a patroa dela dizia, você canta horroroso, ninguém vai querer ouvir essa pessoa chata e tal. Esse vozeirão de Áfricas. E justamente um legado, dizem, o Zé Ramos Senhorão, né, diz que ela seria a última representante do lundu. E que a gente tem pouca informação assim, sobre esse sonora, ritmo, né? sobre o lundu. Né? E por incrível que pareça, Cinéas, não há um material assim, substancial à altura da Clementina. Existe um livro feito pela Funarte, que foi em homenagem à Clementina, e existe uma tese de mestrado refletindo sobre o livro, mas não existe uma coisa assim, mais que seja à altura, consistente, soube que o biógrafo Rui Castro recentemente reuniu alguns artigos escritos pelo Hermínio. Não sei se tem sobre Clementina, mas então assim, falta isso, sabe? Eu soube até por um amigo em comum, que é amigo do Hermínio, que na época Valença, que era de Valença, estado do Rio,
que eles queriam fazer uma estátua em homenagem. Aí o Hermínio falou, não, mais importante do que fazer uma estátua seria divulgar a discografia dela. Então o Hermínio pegou e reuniu os discos dela, os discos numa caixa e distribuiu. Mas mesmo assim é difícil. E para você ver a importância dela, ela foi no primeiro festival de música negra em Nice. Os músicos assim ovacionaram, ficaram enlouquecidos assim com a Clementina. E eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho no África Brasil, que o meu orientador é o professor Hélio Ferreira. E eu vou estar numa mesa com o professor Feliciano e com o professor Jonas. A gente vai estar debatendo a questão da polifonia e da performance. E eu estou abrindo com o professor Jonas um simpósio, tá aí para as pessoas se inscreverem, com trabalhos relacionados à música e o legado africano. Muito bem. Você vai ganhar um presente, mas ela vai dar uma canja também, ela vai cantar alguma coisa. O violonista já pode ir sentando aí. Cadê o rapaz que vai tocar com ela? Pode se abancar aí, meu irmão. Traga o presente dela aqui, ô Luana. Tem aqui um presente para você. Uma caneca para você tomar um chazinho aí. Vamos embora. Obrigada. Viu? E agora, se abanque aí, bora conversar. Agora é hora de música. Tem o microfone aqui, por favor. Dá o tom aí, porque, menino, isso é importante. Viu? E violonista é assim, é que nem futebol. O cara bota a bola para o cara bater, o cara vem, não, tem que mexer um pouquinho. Vamos embora? Vamos embora. Vamos lá, Daniela. Eu vou cantar Amor, Amor, que é uma canção de Cacaso e Sueli Costa, que está no meu disco. Simbora. Quando o mar tem mais segredo, não é quando ele se arrisca, nem é quando é tempestade, nem é quando é ventania. Quando o mar tem mais segredo, é quando é calmaria. Quando o amor tem mais perigo, não é quando ele se arrisca, nem é quando ele se ausenta, nem quando eu me desespero. Quando o amor tem mais perigo, é quando ele é sincero, é quando ele é sincero. Quando o amor tem mais perigo, não é quando ele se arrisca, nem é quando ele se ausenta, nem quando eu me desespero. Quando o amor tem mais perigo, é quando ele é sincero, é quando ele é sincero.